Você está funcionando por fora e caída por dentro? Continua indo trabalhar, respondendo mensagem, cuidando da casa, sorrindo no automático, mas por dentro você está exausta? É aí que Miqueias chega com uma verdade que muda tudo. Continua por aqui para você descobrir. Hoje, no nosso devocional de número 171, seguimos com o tema: Cair não é o fim quando Deus ainda é a sua luz. E o trecho bíblico que nos guia é de Miqueias, capítulo 7, versículo 8. Inimigos, não zombem de nós. De fato caímos, mas ficamos novamente de pé. Agora estamos na escuridão, mas o Senhor será a nossa luz. Prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Miqueias falou num tempo de crise moral, injustiça e desordem espiritual. Não era um cenário leve, não. O povo estava vivendo consequências duras, ambiente pesado e um senso real de ruína. Mesmo assim, no meio desse chão quebrado, surge uma frase cheia de força: Caímos, mas ficamos novamente de pé. O texto não nega a queda, não finge que está tudo bem, não espiritualiza a dor e não chama a escuridão de imaginação. A queda aconteceu. A noite veio, o cansaço foi real, mas a história não parou aí. O povo de Deus até pode atravessar a escuridão, mas não foi criado para morar nela para sempre. Às vezes a dor derruba, mas não pode nos definir. Tem fase que a pessoa não está mal só no sentido genérico. Ela está desgastada por dentro, cansada de esperar, marcada por experiências difíceis, com o corpo em alerta e a mente acelerada e o coração tentando sobreviver. E é exatamente aí que esse versículo respira esperança. Caímos, mas ficamos novamente de pé. Isso significa que cair não cancela a identidade, fraquejar não anula a fé. Sentir o peso não significa que você perdeu Deus no caminho. E tem outra parte muito forte. Agora estamos na escuridão, mas o Senhor será a nossa luz. Repara nisso. O texto não diz talvez, não diz quem sabe, ele diz será. Agora guarda essa frase aí. Quando você não consegue enxergar saída, Deus ainda consegue ver direção. Hoje tem muita gente funcionando por fora e caída por dentro. Tem gente que continua indo trabalhar, respondendo mensagem, cuidando da casa, sorrindo no automático, mas no fundo está completamente exausta. Não porque seja fraca, mas porque carregou coisa demais por tempo demais. Isso aparece em situações bem reais. Você passou por uma decepção forte e agora seu corpo reage a qualquer sinal parecido, como se o perigo ainda estivesse ali. Você vive uma espera longa e começa a perder não só a paciência, mas a capacidade de imaginar boa coisa. Você tenta seguir em frente, mas certos gatilhos te jogam de volta para emoções antigas em segundos. Você quer confiar, mas o estresse já deixou sua mente tão cansada que tudo parece ameaça. Pensa comigo aqui nesses exemplos bem práticos. A pessoa que recebe uma mensagem seca e já sentiu o coração disparar porque carrega histórico de rejeição. Alguém que depois de uma fase muito difícil financeiramente continua em alerta mesmo quando as coisas começam a melhorar. Uma mulher que passou por uma dor relacional e agora interpreta silêncio como abandono. Alguém que está esperando uma resposta de Deus há tanto tempo que começa a confundir demora com ausência. Amada, escuta isso com carinho. Nem toda reação intensa significa falta de fé. Às vezes, significa só que o sistema inteiro está cansado. O trauma tenta ensinar o corpo a viver em defesa. Deus vai ensinando a alma a viver em confiança de novo. Sobre o estresse constante, a nossa mente ela tende a operar de modo sobrevivência. Tudo fica urgente, tudo parece perigoso, tudo acende rápido demais. E aí entra o papel do córtex pré-frontal, aquela parte do cérebro que ajuda você a pausar, discernir, organizar pensamento e não reagir só pelo alarme do medo. Quando a pessoa vive muita pressão, muita dor ou espera prolongada, essa região do cérebro sofre. Daí fica mais difícil pensar com clareza, regular a emoção e lembrar que nem todo gatilho é ameaça real. Mas é justamente por isso que práticas espirituais consistentes importam tanto. Quando você respira antes de responder, quando ora antes de concluir, quando volta para a palavra antes de alimentar o pânico, quando nomeia o que está sentindo em vez de só explodir, algo começa a se reorganizar por dentro.
Resiliência também é treinar o interior para não obedecer a cada alarme que o medo dispara. Deus não te chama para fingir que nada aconteceu. Ele te chama para não entregar o governo da sua vida ao que aconteceu. A gente vai começar agora a nossa sessão de coaching, então pensa com sinceridade. Em que área da sua vida você sente que caiu, mesmo tentando continuar? É na sua mente? Com ansiedade, alerta constante, pensamentos acelerados? São nas suas emoções, com cansaço profundo, medo de reviver dores antigas? Talvez na sua fé, com dificuldade de enxergar luz enquanto a espera continua? O que mais tem te puxado para baixo ultimamente? É o trauma não processado? Uma espera longa demais? O medo de acontecer de novo? Exaustão acumulada? E se você levasse esse texto a sério essa semana, o que mudaria na prática? Você pararia de chamar de fracasso um momento de queda? Trataria seu processo com mais verdade e menos dureza? Ou quem sabe, lembraria que a escuridão não apaga o fato de que Deus ainda é luz? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar para dormir é essa. Nesse dia, eu alimentei a certeza da queda ou a esperança de me levantar? Agora, vamos juntar tudo em conscientização e prática com o exercício levantar por dentro antes de correr para fora. Então, hoje, os seus 7 minutos são para perceber onde o estresse, a espera e a dor têm tentado apagar a sua luz interior. Então, vá para um lugar silencioso, leve o seu caderno de evolução. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você se acalmar, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome à área em que você mais sente escuridão hoje. Então, escreva e complete. Hoje, a área da minha vida em que mais tenho me sentido no escuro é... Segundo, escreva o que esse texto te lembra. Então, escreva e complete. Se o Senhor será a minha luz nessa área, então eu preciso... Vou te ajudar com uns exemplos. Se o Senhor será a minha luz nessa área, então eu preciso parar de me tratar como caso perdido. Se o Senhor será a minha luz nessa área, então eu preciso lembrar que cair não é o mesmo que terminar. Se o Senhor será a minha luz nessa área, então eu preciso parar de tomar decisões no auge do medo. Se o Senhor será a minha luz nessa área, então eu preciso confiar que Deus ainda está presente, mesmo sem tudo estar claro. E terceiro e último, escolha um gesto simples de resiliência para hoje, porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então, aqui no finalzinho do seu exercício, você vai continuar escrevendo, completando, mas você também vai se pôr em movimento. A frase é essa: antes de terminar o dia, eu vou. E aqueles exemplos para te ajudar são esses aqui, ó. Antes de terminar o dia, eu vou parar alguns minutos para respirar e orar antes de reagir. Antes de terminar o dia, eu vou entregar a Deus uma memória ou espera que tem pesado demais. Antes de terminar o dia, eu vou repetir esse versículo quando sentir que estou afundando por dentro. Antes de terminar o dia, eu vou me lembrar de que a queda não é a minha identidade final. É importante que você se ponha em ação, então escolha algo que seja possível você fazer ainda hoje. Quando eu elaborei esse exercício, eu pensei em algo para te ajudar a não deixar a escuridão do momento decidir quem você é ou para onde você vai. Agora escreve aqui nos comentários qual que é a área da sua vida em que você está caindo e ninguém está vendo. Aquela onde você acorda cansada, aquela onde você tenta parar um pensamento, mas ele volta, aquela onde você sente que precisa ser forte para todo mundo. Porque aqui tem uma coisa importante, você não está só caindo, você está caindo enquanto finge que está tudo bem. Você está caindo enquanto continua na rotina, você está caindo enquanto ninguém percebe. Então desabafa aqui nos comentários porque você não está só nessa jornada. E talvez nomear seja o primeiro passo para parar de cair sozinha. Mas depois você volta e você faz o exercício. Porque o devocional Caminho de Lapidação não termina no amém. Ele só termina quando você decide se levantar por dentro. Agora nós estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute o amém, desligue, quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem, você aprendeu que não é um rascunho perdido nas mãos de Deus. E hoje você descobre que cair não é o fim, quando Deus ainda é a sua luz. Eu te desejo profunda paz. E aquele abraço. Aproveita, já salva o devocional, para ouvir naqueles dias em que você não conseguir enxergar saída e precisar lembrar que cair não é o fim, quando Deus continua sendo a sua luz.
Agora respire fundo e, se você puder, feche os seus olhos. Senhor, Tu sabes onde eu tenho sentido o peso, a escuridão e o cansaço. Tu conheces minhas quedas, minhas esperas, meus gatilhos e as partes de mim que ainda ficam em alerta por causa do que eu vivi. Hoje eu te peço, Senhor, seja a minha luz no lugar onde eu mais sinto falta de direção. Onde eu estiver ferida, traz cuidado. Onde eu estiver cansada, traz fôlego. Onde eu estiver com medo, traz segurança. E onde eu tiver caído, me dá força para levantar de novo. Não deixe o estresse governar o meu interior. Não deixe a dor definir o meu futuro. E não deixe a noite me convencer de que o sol não volta. Ensina meu coração a descansar em Ti. Fortalece a minha mente. E me lembra com ternura e firmeza que eu possa até atravessar a escuridão, mas não vou atravessá-la sozinha. Em nome de Jesus. Amém.